Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 13 de maio, quinta-feira. E, na realidade, hoje a Igreja relembra também as aparições de Nossa Senhora em Fátima. As três crianças bem simples e eram crianças que cuidavam de ovelhas num povoadozinho de Portugal chamado Fátima. Então eu vou comentar rapidamente as leituras de hoje e depois vou falar uma palavra a respeito de Nossa Senhora de Fátima, porque a nossa mãe querida se manifesta recomendando-nos conversão, recomendando-nos uma reconciliação com Deus e uma oração mais intensa para que os males deste mundo sejam sanados, e nós ainda estamos longe de atender a este pedido carinhoso da nossa querida mãe. Na primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, Paulo está em Corintos, e em Corintos acaba decidindo de não se preocupar mais com a evangelização dos hebreus, mas começa a dirigir-se mais diretamente aos pagãos, aqueles que não eram da mesma religião do próprio Paulo, e assim funda a comunidade de Corintos. E nós temos, além desta notícia que é dada nos Atos dos Apóstolos, duas cartas de São Paulo enviada aos Coríntios. Terminava o trecho que é lido hoje dizendo: muitos coríntios que escutavam Paulo acreditaram e receberam o batismo. No Evangelho, ainda estamos lendo o Evangelho de São João, que fala da sua despedida. Jesus fala da sua despedida logo antes de ir para o Jardim das Oliveiras, onde será preso e depois, no dia seguinte, será condenado e morto na cruz. E Jesus fala: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Os seus apóstolos não compreenderam o que ele estava dizendo e lhe perguntam. E finalmente Jesus lhe diz: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus está se referindo à vinda do Espírito Santo e à multiplicação de comunidades pelo mundo inteiro, pela força do Espírito Santo e pela generosidade dos evangelizadores, dos apóstolos que foram enviados por Deus, e como Paulo iam espalhando vida nova, conversões, novas formas de conviver nas comunidades como irmãos, como verdadeiros irmãos, que um coração só e uma alma só, dizia os Atos dos Apóstolos. Então, e eles são o corpo de Cristo, formando o corpo de Cristo, quer dizer, Jesus Cristo se torna uma presença que cresce, que aumenta, que se espalha pelo mundo, e que sua presença continua e é conhecido e amado por muitas pessoas muito além da Palestina, da Judeia, muito além de Jerusalém, graças à evangelização e ao poder do Espírito Santo. E isto será motivo de alegria, tanto para os enviados de Deus, que são os operadores desta grande missão, mas também todas as pessoas que finalmente, conhecendo Jesus e sua misericórdia e seu poder divino que vence o mal e vence a morte, que se alegram com estes fatos. Quero recordar então que neste ano vivemos os 104 anos desde a primeira aparição de Nossa Senhora. Parece que foram 6 aparições durante alguns dias. E 3 simples crianças, pastores de ovelhas, em Fátima, no Portugal. E assim as crianças se tornaram portadoras do recado da Mãe de Deus para o Papa, para governantes cristãos e não cristãos do mundo inteiro. Ao longo destas
aparições, sempre Nossa Senhora falava da necessidade de que o mundo inteiro retornasse a Deus, porque estava num caminho de afastamento, de dedicação exclusivamente às questões muito materiais, ignorando que a vida não se acaba aqui ajustando as contas do nosso dia a dia, mas sempre tem um horizonte infinito e eterno dentro do qual nós realmente nos movemos. E Nossa Senhora revelou 3 segredos que mais tarde foram divulgados. O primeiro segredo diz respeito a cada pessoa, a cada um de nós, sobre a nossa salvação. E, portanto, é a Virgem Maria que fala da possibilidade da salvação e da necessidade de estar ligados a Jesus e a Deus e a sua misericórdia para que tenhamos acesso a esta vida que também depois da morte finalmente poderá encontrar a plenitude da alegria e da felicidade. E recomendou a estas crianças a oração e o sacrifício pelos que estão longe de Deus, porque muita gente está ficando totalmente distante do verdadeiro bem. O segundo segredo diz respeito ao mundo, à sociedade em geral, a difusão de uma mentalidade muito material e de ateísmo. E quero recordar que poucos meses depois destas aparições é que a Rússia se tornará dominada pelos comunistas através de uma revolução e se tornará a União Soviética. E ali o ateísmo era militante, era ensinado nas escolas e a partir dali continua a difundir-se pelo mundo inteiro. E Nossa Senhora então nos alerta contra este perigo, dizendo que o mundo está esquecendo os bens maiores, porque a sabedoria divina, a capacidade de usar misericórdia como Deus a usa conosco e a vivência da caridade fraterna são bens espirituais e eternos dos quais necessitamos nesta terra e prepara o caminho para a morada definitiva, porque não podemos viver como se Deus não existisse. Esta postura de ateísmo prático, mesmo que as pessoas nem cheguem a dizer que vivem sem Deus, mas de fato isto está acontecendo sempre mais frequentemente. E então, claro, colocando acima de tudo o próprio interesse, o lucro, o poder, a fama e bens muito passageiros, porque assim como chegam, eles também vão embora. Por final, Nossa Senhora falou de um terceiro segredo que ficou durante muito mais tempo escondido e que recentemente acabou sendo conhecido. É a visão de um homem branco, evidentemente se alude ao Papa que está na praça de São Pedro num clima de destruição e morte e ele mesmo sendo depois abatido. É como símbolo de toda uma decadência e perda de fé para a qual Nossa Senhora está nos alertando. E o convite insistente é a oração do Rosário, que Nossa Senhora muito recomendou, como foi chamado por São João 23, o Papa, a Bíblia dos pobres. Assim, é a mãe que vem nos lembrar a nós, que somos os seus filhos, o caminho da verdade, do bem, da paz, do céu, da vida eterna. Renovemos a nossa caminhada na fé e o nosso amor a Jesus e também a devoção à Virgem Maria para que ela nos proteja, nos defenda dos males maiores e nos conduza à vida eterna. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.